Imagine a dor. A poeira do deserto levantada pela brisa não conseguia acalmar o luto profundo de uma mulher cujo mundo havia desmoronado. Noemi estava em Moabe, mas seu coração jazia em Belém, junto aos túmulos de seu marido e filhos. 3 homens perdidos para a morte, 3 vidas ceifadas, e a esperança parecia uma miragem distante. Ela, antes próspera, agora era a personificação da amargura. Um nome que significava minha doçura, transformado em Mara, amarga. Ao seu lado, Ruth, uma nora moabita, encarava a mesma tragédia. 2 mulheres, uma idosa consumida pela dor e outra jovem viúva, sem perspectivas, sem herdeiros, sem futuro aparente. Noemi, em sua sabedoria tingida de desespero, tentou convencer suas noras a voltar para suas famílias, para a segurança de seu próprio povo. Voltem, minhas filhas, não há mais esperança para mim. Orfa, com o coração partido, cedeu à lógica e ao pragmatismo, retornando ao que conhecia. Mas Ruth foi diferente. Em um dos mais belos e poderosos juramentos da história, ela declarou: não insistas para que eu te deixe e me afaste de ti. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus, o meu Deus. Essa não era apenas uma declaração de lealdade. Era um ato de fé radical. Uma escolha de abandonar tudo o que era familiar para abraçar um futuro incerto, guiado apenas pela fé na mulher que, apesar de tudo, representava a conexão com o Deus de Israel. Essa decisão, tomada em meio à ruína, é a primeira chave para a abundância. Não é a ausência de dor que define nosso caminho, mas a escolha que fazemos no Vale da Sombra. Ruth não tinha nada, nem marido, nem filhos, nem propriedades, nem mesmo um lar em Belém. Ela era uma estrangeira, uma viúva, uma desamparada. Mas ela tinha algo mais valioso, uma fé inabalável e uma lealdade que transcendia a lógica humana. Elas empreenderam a longa e árdua jornada de volta a Belém, a casa do pão, ironicamente em um tempo de fome e escassez. Chegaram exaustas, sem posses, apenas com a promessa de um Deus que, para elas, ainda era um mistério a ser desvendado. Noemi foi reconhecida, mas a cidade se perguntava sobre a jovem estrangeira ao seu lado. O que o futuro reservava para essas 2 mulheres que haviam perdido tudo? O que poderia vir de um começo tão desolador? A resposta estava em uma semente de fé plantada no solo mais árido. Com a chegada a Belém, a realidade da pobreza se impôs. Não havia comida, não havia sustento. Ruth, com sua coragem e senso de responsabilidade, tomou uma iniciativa que parecia pequena, mas que se tornaria monumental. Ela disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e colher espigas atrás daquele que me favorecer. Noemi, vendo a determinação da nora, consentiu. E aqui reside um dos momentos mais intrigantes da narrativa. E aconteceu que, por acaso, ela foi parar na parte da terra que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Por acaso? No universo de Deus, não existe acaso, apenas a providência divina trabalhando nos bastidores, orquestrando cada passo, cada encontro. Ruth, uma jovem estrangeira, viúva e sem direitos, entrava em um campo onde a lei permitia que os pobres e forasteiros colhessem as espigas que caíam das mãos dos ceifeiros. Era um trabalho árduo, sob o sol escaldante, curvada por horas. Mas Ruth não reclamou. Ela trabalhou com diligência, com a esperança de levar algum alimento para casa. O que ela não sabia é que seus passos estavam sendo guiados por uma mão invisível e observados por olhos atentos. Boaz, um homem de grande influência e riqueza, da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, chegou ao seu campo. Ele era um homem de caráter, um modelo de integridade e fé, que saudava seus trabalhadores com a bênção do Senhor. Boaz, ao ver Ruth, ficou impressionado com sua dedicação. Ele perguntou ao seu capataz: de quem é esta moça? A resposta que ouviu era a de uma mulher que não apenas trabalhava, mas que o fazia com um espírito de serviço notável. Ela havia pedido permissão para respigar e trabalhado incansavelmente desde o amanhecer, parando apenas para um breve descanso. Essa é a segunda chave da abundância: a diligência
e a busca ativa pela provisão, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Ruth não esperou que a abundância caísse do céu. Ela se levantou e foi buscá-la, confiando que Deus proveria. E Deus, em sua infinita sabedoria, a guiou diretamente para o campo de quem seria seu resgatador, seu provedor, seu futuro. O campo de cevada não era apenas uma fonte de alimento. Era o cenário onde a providência divina começaria a tecer um novo destino. O que aconteceu a seguir não foi acaso, mas a manifestação do favor divino. Boaz, movido por algo mais profundo do que a simples observação, aproximou-se de Ruth. Suas palavras foram de proteção e convite. Ouve, minha filha, não vás respigar em outro campo, nem te afastes daqui, fica sempre com as minhas servas. Ele não apenas a convidou a permanecer, mas ordenou aos seus jovens que não a incomodassem e, mais importante, garantiu-lhe acesso irrestrito à água que os seus próprios ceifeiros bebiam. Para uma estrangeira e viúva, isso era um nível de favor sem precedentes. Ruth, surpresa e humilde, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: Por que achei favor aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? A resposta de Boaz revela a terceira chave para a abundância: o reconhecimento da virtude e do caráter. Boaz havia ouvido tudo. Ele sabia sobre a dedicação de Ruth a Noemi, sobre sua coragem em deixar sua terra natal e seu povo, para vir para um povo que ela não conhecia. Ele reconheceu a integridade e o amor filial que a moviam. Tudo o que fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai, tua mãe e a terra do teu nascimento, para vires para um povo que antes não conhecias, tudo isso me foi detalhadamente contado. Mas o favor de Boaz não parou por aí. No almoço, ele a convidou para comer à mesa com ele e seus ceifeiros, oferecendo-lhe pão e vinagre. Ele até a serviu pessoalmente, garantindo que ela tivesse mais do que o suficiente, e de forma sutil, instruiu seus jovens ceifeiros a deixarem espigas caírem de propósito para que Ruth pudesse colher ainda mais. Isso ia além da lei do respigador. Era uma manifestação de graça e generosidade que transformava a colheita de Ruth de uma luta pela sobrevivência em uma experiência de abundância sobrenatural. Este favor não era apenas sorte. Era o resultado de um caráter que se alinhou aos princípios divinos. A lealdade de Ruth, sua diligência e sua humildade criaram um solo fértil para que o favor de Deus se manifestasse através de Boaz. Muitas vezes, pensamos que a abundância é apenas sobre dinheiro, mas é também sobre favor, sobre portas que se abrem, sobre pessoas que são colocadas em nosso caminho para nos abençoar. Ruth não pediu por isso, mas sua virtude atraiu a atenção de Deus e, por consequência, o favor de um homem poderoso. O campo de cevada, antes um lugar de labuta, estava se tornando um altar de bênçãos. Ruth retornava para casa com uma quantidade impressionante de cevada, muito mais do que se poderia esperar de uma respigadora. Noemi, ao ver a abundância, percebeu que algo extraordinário havia acontecido. Onde respigaste hoje? Bendito seja aquele que te tomou em consideração. Quando Ruth revelou que havia respigado no campo de Boaz, Noemi exclamou: Bendito ele seja do Senhor, que não retirou a sua bondade para com os vivos e para com os mortos. Naquele momento, Noemi viu a mão de Deus agindo, e uma esperança que parecia morta reacendeu. Noemi, com sua experiência e sabedoria, reconheceu que Boaz era um parente próximo, um remidor ou resgatador, alguém com a responsabilidade e o direito de restaurar a herança e o nome da família de Elimeleque. Este é o ponto crucial, onde a fé e a estratégia se encontram. A quarta chave para a abundância não é apenas esperar passivamente, mas agir com sabedoria, discernimento e coragem, aproveitando as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Noemi, percebendo a janela de oportunidade, instruiu Ruth com um plano ousado e culturalmente sensível. Minha filha, não deves tu procurar um lar para ti, para que sejas feliz? Boaz, com quem estiveste, é nosso parente. Ele estará limpando a cevada na eira esta noite. Lava-te, unge-te, veste a tua melhor roupa e desce à eira. Não te deis a conhecer ao homem,
até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se deitar, nota bem o lugar onde ele se deita. Descobre os pés dele e deita-te. Ele te dirá o que fazer. Este não era um plano de sedução, mas um pedido formal de redenção sob a lei levirática. Descobrir os pés de Boaz era um gesto simbólico de submissão e um pedido para que ele estendesse sua cobertura, um eufemismo para proteção e casamento. A coragem de Ruth brilhou novamente. Ela, uma estrangeira, estava prestes a se apresentar a um homem poderoso, sozinha, à noite, em um ambiente vulnerável como a eira. Mas sua confiança estava na orientação de Noemi e, mais importante, na providência de Deus. Ela obedeceu fielmente. Ela foi à eira, esperou o momento certo e realizou o ato simbólico. Quando Boaz despertou assustado, ele reconheceu a voz e a virtude de Ruth. Em vez de repreendê-la, ele a elogiou. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Mostraste maior bondade agora do que antes, não indo atrás de jovens, nem pobres, nem ricos. Boaz reconheceu a intenção honrada de Ruth e a sua fé. Ele prometeu cumprir o papel de remidor. Este episódio nos ensina que, às vezes, a abundância exige um passo de fé ousado, seguindo a sabedoria que Deus nos provê, mesmo que pareça incomum ou desafiador. Ruth não recuou. Sua obediência e coragem abriram o caminho para a redenção total. Ao amanhecer, Boaz assegurou a Ruth que cumpriria seu papel de remidor. Ele a enviou para casa com mais cevada, não apenas para Noemi, mas como um símbolo tangível de sua promessa. Mas a história de abundância não termina na promessa. Ela se concretiza na ação. Boaz, um homem de honra, foi imediatamente ao portão da cidade, o lugar de julgamento e negócios. Lá, ele convocou o parente mais próximo que tinha o direito de remir a terra de Elimeleque, e com ele, 10 anciãos da cidade como testemunhas. Este é o momento da quinta e última chave para a abundância: a concretização da promessa através da ação legal e da restauração completa. Boaz apresentou o caso. A terra de Elimeleque estava à venda e o parente mais próximo tinha a primeira opção para remi-la, o que incluía a responsabilidade de casar-se com Ruth para perpetuar o nome do falecido. O parente inicialmente se mostrou disposto a remir a terra, mas recuou quando soube que a herança viria com a responsabilidade de Ruth, uma moabita. Ele não queria estragar sua própria herança. Foi então que Boaz declarou: "Eu a remirei para mim." Com esse ato público, ele assumiu não apenas a terra, mas também a vida e o futuro de Ruth. O resultado foi uma restauração completa. Boaz tomou Ruth como sua mulher. De uma mulher que não tinha nada, uma viúva estrangeira e sem esperança, Ruth foi elevada à posição de esposa de um homem rico e respeitado, garantindo segurança, provisão e um lar. O casamento deles não foi apenas um final feliz, foi o início de um legado eterno. Ruth concebeu e deu à luz um filho, Obed. E quem era Obed? Ele se tornou o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi, o maior rei de Israel. E da linhagem de Davi, séculos depois, nasceria Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. A história de Ruth é a prova viva de que Deus pode abrir campos de cevada onde não havia nada. Não importa quão desoladora seja sua situação, quão vazias suas mãos, quão incerto seu futuro. Se você cultivar a fé inabalável, a diligência, o caráter íntegro, a humildade e a coragem de agir na sabedoria divina, Deus pode e irá mover céus e terras para transformar sua escassez em uma abundância que transcende seus sonhos mais ousados. A história de Ruth não é apenas um conto antigo, é um mapa, um segredo revelado para a sua própria jornada de prosperidade e fé em Cristo. Que seu campo de cevada seja aberto hoje